Vamos para a nossa segunda edição do Café Legal, onde eu falo com você sobre decisões jurídicas de uma maneira não tão chata como se fosse uma aula e nem tão descontraída como se fosse numa rede social qualquer. O YouTube é perfeito para isso, então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, porque toda terça-feira, 9 horas da manhã, teremos vídeos jurídicos por aqui. Sim, senhoras e senhores. E hoje é mais um dia desfocado porque, mais uma vez, não temos café, somente um chá de hibisco. Isso tudo porque essa advogada que vos fala, antes exagerando um pouco nas suas alimentações, e aí de tarde, pra dar uma maneirada psicológica, eu tomo um chazinho. Vamos lá? Que essa aqui tá quentinha. Saiu em janeiro de 2026, então é uma das últimas decisões ali disponíveis no site do tribunal. Mais uma vez, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu não sei qual é a comarca de origem desse processo, não diz, mas hoje não falaremos sobre pensão alimentícia, falaremos sobre guarda e regulamentação de convivência. Vamos conversar? Pois bem, se trata de uma apelação civil. O que isso significa? Que teve um processo, teve uma sentença e a pessoa que ficou inconformada com a sentença apresentou apelação, que é o nome do recurso que se dá nesse tipo de ação, que é uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com regulamentação de guarda e convivência. No nosso outro vídeo, nós tínhamos conversado sobre a possibilidade de juntar numa ação de divórcio pedidos referentes às crianças ou adolescentes. Então, eu falei para vocês, é comum que na ação de divórcio seja fixado um percentual de pensão alimentícia de alimentos, tanto para os filhos quanto para o ex-cônjuge, se for o caso. Enfim, se vocês não viram o primeiro episódio, voltem lá e olhem, porque tem bastante informação sobre pensão alimentícia. Nesse caso aqui, junto do pedido de divórcio, que nesse caso é uma dissolução da união estável, um reconhecimento e uma dissolução da união estável, existe um pedido de regulamentação de guarda e convivência. Alguns parênteses importantes, tá? Ao longo dessa decisão, vocês vão perceber que o pai é quem tem a guarda do filho. E então a mãe provavelmente protocolou esse recurso porque a guarda foi mantida em sentença. Um dos argumentos utilizados por ela foi que a sentença não observou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. Esse é um protocolo que deve ser utilizado sempre nas ações de família, porque vocês sabem que existe uma disparidade entre homens e mulheres, isso é um fato, e essa disparidade ela é de alguma forma observada em lei, com algumas determinações legais, que vocês já estão carecas de saber, preferência em filas, aposentadoria mais cedo, coisas nesse sentido. Mas que, para além disso, nas situações fáticas, ou seja, no dia a dia, precisa ser observado pelos juízes na hora que forem tomar suas decisões, apresentarem as suas sentenças. Então, provavelmente, essa mãe, em recurso, disse, bom, vocês mantiveram a guarda com o pai, mas vocês não observaram todas as perspectivas desse protocolo. E esse argumento foi rechaçado, eles não entenderam dessa forma, disseram que sim, tudo foi observado e que a sentença, na fundamentação dela, é clara ao determinar o motivo da guarda e permanecer com o pai. O que eu quero ressaltar também? Hoje em dia, nós não falamos mais em guarda compartilhada como sendo 15 dias na casa de cada um dos pais. A guarda compartilhada, na verdade, ela é um compartilhamento de decisões sobre a criança e não exatamente sobre compartilhar tempo. A convivência da criança ou do adolescente com os pais é imprescindível, mas a criança ou adolescente ter uma residência fixa, toda a vida dela ela mora com a mãe ou toda a vida dela ela mora com o pai, traz para ela uma coisa muito importante que os estudiosos chamam de referenciais de continuidade. Ela consegue ter rotina e a rotina traz para ela muitos benefícios, como melhora na aprendizagem, mais tranquilidade, menos insubordinação, a criança fica menos impetuosa, mais responsável, tem um desenvolvimento melhor na escola. E isso quem tá falando não sou eu, são os estudiosos do comportamento humano, neurocientistas, e isso acaba desaguando no judiciário, então as decisões têm um linear baseado em evidência científica. E é claro que eu falo isso como um mundo maravilhoso, nem sempre, infelizmente, é assim. Mas eu não posso negar que na maioria dos casos a gente tem bons resultados, tá bem? Pois bem, dito isso, vamos para a parte da guarda.
Nesse caso, a guarda não é compartilhada, como na maioria das vezes é fixado. A guarda é unilateral do pai, ou seja, só o pai realmente tem a guarda da criança. Então, se ele vai trocar de escola, ele não precisa de autorização, ele não precisa trocar ideia, ele não precisa convencer ninguém, ele vai lá e troca a escola. Se fosse uma guarda compartilhada com residência fixa na casa do pai, se ele quisesse trocar de escola, a mãe ia ter que aceitar. E se eles não concordassem nisso, seria motivo para ajuizamento de uma ação. Entenderam? Essa é a diferença. A guarda unilateral, ela só é fixada ou em acordo, ou em casos muito extraordinários em que a outra parte não tem realmente condições ou psíquicas, psicológicas, enfim, de ter a guarda compartilhada do filho. São casos extraordinários, por exemplo, envolvimento com drogas, crimes graves, enfim. Nesse caso, então, a guarda unilateral paterna, existia pela mãe uma pretensão de reversão, ou seja, ela gostaria de que os filhos morassem com ela e que a guarda fosse unilateralmente dela. E o tribunal decidiu manter a sentença que negava esse pedido. O que eu queria dizer aqui, do ponto de vista da advogada? Se as crianças estão na guarda unilateral do pai e a mãe quer a guarda unilateral dela, existe um degrau gigantesco entre o que está acontecendo e o pedido que ela faz. Se eu fosse advogada dela, eu faria nesse pedido aqui um pedido subsidiário. Ela quer a guarda unilateral, mas subsidiariamente, se o juiz não considerar dessa forma, eu gostaria pelo menos de ter a guarda compartilhada. Porque daí a gente diminui o degrau. Vocês estão entendendo? É uma situação muito extraordinária para outra situação muito extraordinária. Então, falta até uma noção de dia a dia da criança. Como que as crianças sempre moraram com o pai, e aí agora elas vão sempre morar com a mãe e não ter mais contato com o pai. São circunstâncias muito diferentes para que em uma decisão judicial, uma batida de martelo, que nem diz meu marido, ele adora falar isso, o juiz vai bater martelo. Nem tem martelo, né, gente? Não sei de onde que saiu isso. Enfim. Uma mudança muito brusca para qualquer criança, para qualquer pessoa, gente. Imagina você tá morando hoje na tua casa, o juiz bate martelo, que nem diz meu marido, e tu vai morar em outra casa do nada. Então, é um pedido muito discrepante, né? Eu faria um pedido subsidiário, um degrau para juntar, né, as situações. Enfim. Então, ela pedia a guarda unilateral para ela, reversão da guarda, e eu acho que ela fez um pedido subsidiário somente de regulamentação de visitas. Enfim, vamos lá para nossa leitura. Guarda unilateral paterna, pretensão de reversão, impossibilidade, preservação dos interesses dos menores, sentença mantida. Vocês já sabem o que eu acho desse termo menor, né? Nem vou entrar nesse método. E aí segue a decisão. A medida de reversão de guarda merece a devida cautela, por acarretar modificação na rotina e nos referenciais das crianças e dos adolescentes. E aqui fala dos nossos referenciais da continuidade, que eu já expliquei para vocês. Situações que são prejudiciais ao seu desenvolvimento emocional, devendo ser observada a preponderância de resguardo do interesse do menor e da sua proteção. Sim, gente, seria uma mudança muito brusca, a não ser que houvesse uma situação igualmente brusca. Não há motivos para que isso aconteça. Entenderam? A não ser que o pai tivesse cometido um crime muito grave, ou maus tratos, ou coisas muito gravosas mesmo, não há motivo para essa mudança tão brusca na rotina das crianças ou dos adolescentes. E mais me ajuda o restante da decisão. Consoante as provas periciais elaboradas no decorrer da fase de instrução, os menores são bem atendidos em suas necessidades junto ao genitor, e há sugestão de manutenção da guarda paterna. Há ausentes motivos para reversão para a guarda unilateral materna pretendida. Então, o que ele quer dizer? Que foram feitas provas periciais, provavelmente estudo social por uma assistente social, provavelmente perícia psicológica com uma psicóloga. Em casos mais extraordinários, é feito também uma perícia com um psiquiatra, se for o caso. Não me parece ser o caso aqui, provavelmente só assistente social e psicólogo, que em seus laudos opinaram pela manutenção da guarda com o genitor. Eu sei que é difícil acreditar, principalmente quando a gente é calejado pela vida, mas sim, eu já vi e existe muitos casos em que os filhos são melhor cuidados se ficarem com os pais. Sim. É triste, né? Eu sou mãe. É triste falar isso, mas é verdade. Acontece. Inclusive, eu tenho acesso a processos exatamente nesse sentido. Não pensem que a pessoa, só porque é mãe, é perfeita, só porque a mãe é responsável. Isso não tem uma ligação direta, tá?
E o contrário também serve. Não pense que a pessoa só porque pai é ruim, só porque pai é irresponsável. Não existe essa verdade universal. A gente acha que existe, mas não existe. Cada caso é um caso. E esse também é um dos motivos pelo qual eu sempre falo pro cliente, quando ele não é cliente ainda, que eu preciso saber da situação, preciso que ele me conte a situação para dar qualquer parecer. Não existe vocês falarem alguma circunstância de maneira genérica para um profissional e ele dá o parecer final ali, isso não existe. Não confie, tá? Pois bem, seguindo. Convivência materna. Finais de semana alternados das 14 do sábado às 18 horas de domingo. Pretensão de ampliação. Impossibilidade. Pois bem, aí me parece que também tinha um pedido subsidiário de aumento do tempo de convivência da mãe com os filhos. E esse tempo, já vou diminuir aqui, foi mantido. Isso é curioso, tá? Porque é um tempo bem espaço. Finais de semana alternados. Imagina, uma semana sim, uma semana não, tu vê os teus filhos. E claro, aqui depois ele fala que ligações e mensagens são livres, podem acontecer de forma livre, mediante organização ali entre o genitor e a genitora. Mas eu achei pouco tempo. Eu achei pouco tempo de convivência. Então, a não ser que exista alguma situação muito gravosa ou perigosa para as crianças conviverem mais tempo com a mãe, nós não sabemos, né? Pode ser. Eu não tô olhando o processo, eu não vi a perícia, eu não sei por qual motivo que essa guarda começou com o pai. Então, até que a gente tenha um parecer 100% do processo, não tem por que dizer, né? Não tem como formular uma opinião concreta. Mas, lendo somente a decisão, eu imagino que esse tempo de convivência é muito pequeno. Na minha concepção. Pois bem, nem sempre as decisões judiciais vão observar o que a gente espera. Na maioria das vezes, não. Nosso objetivo como advogados é que elas sejam mais justas possíveis e que o juiz ou o desembargador tenha junto dele todas as informações que nós temos para conseguir ter um juízo de valoração sobre a situação. Então, um bom processo, ele apresenta todas as provas que estão disponíveis, ele observa o rito do processo e, claro, se está insatisfeito com qualquer decisão, vai lá e recorre e até o final, né? Incansavelmente, como eu falo para os meus clientes. Enfim, o que vocês acharam? Vocês já conhecem alguma situação da vida real em que as crianças moram com o pai? Me contem aí nos comentários. E se quiserem mandar decisões pra gente conversar aqui, vai ser um prazer, viu? Meu chá ficou até de lado porque a conversa tava boa. Espero vocês na semana que vem.